Vamos para Brasília, onde nem um fim de semana é tranquilo? Pertinho ali, de Goiânia para Brasília é um pulo, 2 palitos, um beicinho de pulga. Quanto tempo que é de viagem? 1h40 por aí. É bem pertinho mesmo. 2 horas, vai. Márcio Rocha, tá de olho aí no depoimento da esposa do Mauro Cid, né, Márcio? Boa tarde para você. Oi, Márcio. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está na expectativa do depoimento da esposa do tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que deve ser ouvida pela Polícia Federal nesta tarde. Lembrando que Mauro Cid está preso desde o dia 3 de maio por envolvimento naquele esquema de fraude de cartões de vacina, como apontam as investigações. O depoimento de Gabriela está previsto para daqui a pouquinho, às 2h30 da tarde. E ela é citada diversas vezes nesse inquérito. E depois de ficar em silêncio por cerca de 40 minutos, né, nesse depoimento que ele fez ontem, né, que investiga justamente essas possíveis falsificações, o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, né, deve ser ouvido em uma outra data que ainda vai ser definida. Isso porque ontem ele ficou cerca de 40 minutos, como eu disse, a defesa alegou que ele não teve acesso à perícia que foi feita pela Polícia Federal no celular dele. E aí definiu que só depois de ter esse laudo em mãos que Cid vai responder às perguntas dos investigadores. Então, a gente está na expectativa desse depoimento de Gabriela Cid. Por quê? Porque ela pode também tomar essa mesma decisão e ficar em silêncio nesse depoimento. Lembrando que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro seria questionado sobre os motivos de que um computador que é usado por ele, né, durante o tempo que ele trabalhou no governo, acessou os dados de vacinação do ex-presidente nos dias 22 e 27 de dezembro do ano passado, datas exatamente que as informações falsas nesses cartões de vacina foram incluídas. Quem acessou o computador nessas datas? Mauro Cid, é o computador dele que acessou os cartões, os dados de vacinação, e aí ele seria questionado justamente por que o computador usado por ele acessou esses dados do cartão de vacinação do ex-presidente. E aí ele também seria questionado justamente sobre uma suposta adulteração das informações vacinais da família dele, que era exatamente o que vai acontecer vai ser questionado, né, Gabriela Cid, nesse depoimento de daqui a pouco. Lembrando que os aliados do ex-presidente esperavam que Mauro Cid assumisse toda essa responsabilidade de possíveis irregularidades nesse depoimento de ontem. Mas, como a gente já falou, ele acabou não dizendo nada para os investigadores nessa quinta-feira. Então, a expectativa agora é que Gabriela Cid acabe tomando a mesma atitude, né, ficando em silêncio em relação a esse depoimento que vai ser conduzido, né, a partir das 2h30 da tarde, e aí vão esperar, né, continuar acompanhando para ver as reações, né, como é que vai ser como vão andar as investigações desse inquérito, até para a gente saber o que aconteceu realmente nesse caso. Dificilmente ela vai dizer alguma coisa, principalmente pelo fato do marido não ter dito nada ontem. Você acha que ela vai falar alguma coisa nesse sentido, tendo o direito de permanecer calada ali? Agora, uma coisa importante, Márcio, muito mais de acordo com a sua percepção, com as pessoas que você vem conversando aí, com as suas fontes. Como é que está o clima entre o Bolsonaro e o Mauro Cid? Tem como dizer alguma coisa nesse sentido? Os dois continuam parceiros, continuam par e liga, ou já dá para dizer em um certo afastamento dos dois? João, eu diria, não vou nem usar a minha percepção, eu vou dizer o que o próprio presidente Jair Bolsonaro falou ontem, porque a gente saiu do depoimento, né, quando a gente ficou sabendo que Mauro Cid ficou em silêncio na Polícia Federal, a gente descobriu também que o ex-presidente estava no gabinete do filho dele lá no Congresso Nacional. Aí a gente foi para lá. E aí o presidente Bolsonaro desatou a falar, né? Ele não falava tinha muito tempo, né? Não tinha, desde aquela operação da Polícia Federal que fez aquela busca e apreensão, inclusive prendeu o Mauro Cid, que ele não falava tanto, e aí ele resolveu falar bastante para a gente ali na porta do prédio do Congresso Nacional. E aí ele falou, eu vou dizer, ipsis, né, exatamente o que ele falou, que não tem mais falado com o ex-ajudante de ordens, que eles não estão se encontrando, e que, justamente também porque ele estava preso, e que cada um seguisse a vida, né? Cada um seguisse a vida. Ele fez vários elogios em relação a Mauro Cid, falou que todos os cursos que ele fez no Exército, ele foi primeiro lugar, ele era paraquedista, ele era atirador, foi o melhor de todos os cursos que fez, que era um excelente militar, mas que se tivesse errado, que ele rezava para Deus que Mauro Cid não tivesse errado, mas que se tivesse errado, né, cada um seguisse a vida
conforme as consequências das ações de cada um. Então, o presidente depois, inclusive, foi questionado sobre outras questões, por exemplo, se ele esperava alguma delação premiada em relação a Mauro Cid, falou que não, que acha que ele é um excelente militar, voltou a elogiar, enfim, mas, segundo o presidente Bolsonaro, eles estão meio afastados justamente porque Mauro Cid está preso e que não tem falado mais com ele. Aí, o detalhe, Joel, para a gente encerrar, é que Mauro Cid trocou, né? A gente tem que lembrar isso sempre, que Mauro Cid trocou a defesa dele por um advogado especialista justamente em delações premiadas, né, em colaborações com a justiça, e aí isso acendeu o alerta no entorno do presidente Jair Bolsonaro. E esse mesmo entorno também falou, né, ficou mais alerta ainda pelo fato de Mauro Cid ter ficado em silêncio ontem. Mesmo a defesa falando que esperava o laudo da perícia, né, ter acesso ao laudo da perícia no celular dele para depois prestar esse depoimento, o pessoal em torno do presidente ficou meio desconfiado de que alguma coisa pode acontecer. Mas a relação dos dois está bem distante, sendo bem direto, assim, já que o próprio presidente falou que não tem falado com o Mauro Cid nos últimos dias, principalmente depois da prisão dele. Ok. Márcio, muito obrigado. Bom final de semana para você, meu amigo. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.